Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Jonathan Guilherme de Oliveira Cunha, sou estudante do curso de Ciências da Computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Estou aqui hoje para apresentar para vocês o resultado de um projeto de extensão orientado pela professora doutora Érica Patrícia Dantas de Oliveira Guasi. O tema do projeto é sobre teoria dos grafos, e neste vídeo apresentaremos uma breve introdução sobre os conceitos dessa teoria. Desde a antiguidade, utilizamos conceitos matemáticos para encontrar soluções de problemas reais. Então, desta forma, apresentaremos uma estrutura muito simples da matemática, chamada grafos, que pode ser aplicada em diversos problemas. Nosso objetivo aqui é apresentar uma breve introdução da teoria dos grafos, exibindo conceitos iniciais, ou seja, propiciar um primeiro contato com a teoria dos grafos. Os conceitos elementares que apresentaremos serão grafos, vértices, arestas, lista de adjacência e matriz de adjacência. Você pode estar me perguntando, o que é um grafo? Bom, grafo ele é uma estrutura matemática que é formada por dois conjuntos. O primeiro conjunto é denotado pela letra V e ele é formado pelos vértices. E o segundo conjunto ele é denotado pela letra E ele é formado pelas arestas ou arcos, dependendo do tipo de grafo que a gente está trabalhando. Então, geralmente, a gente denomina um grafo por G, V e E, ou simplesmente pela letra G. Lembrando que a letra G ela pode ser substituída por qualquer outra letra, ou seja, não necessita ser a mesma letra para todos os grafos. Aqui temos dois exemplos de grafos. Na esquerda, a gente tem um grafo não orientado, não valorado, e na imagem à direita, a gente tem um grafo não orientado e valorado, ou seja, suas arestas possuem valores. E os vértices? O que são os vértices? Bom, um vértice, ou também denominado nó, é uma unidade essencial para a formação de um grafo, podendo ser desenhado de várias formas, utilizando retângulos, ponto, esfera ou outras formas. Bom, aqui temos dois exemplos, o primeiro sendo desenhado pelo círculo e o segundo desenhado por um quadrado. Temos então a rotulação de vértices, onde seu objetivo é identificar cada vértice do grafo, pois cada vértice possui um significado diferente para o problema estudado. Então, desta forma, é necessário rotular os vértices, pois estamos trabalhando com um conjunto, ou seja, o conjunto dos vértices, e cada conjunto tem os seus elementos bem definidos e distintos. Então, a gente rotula um vértice simplesmente colocando o nome dentro dele. Então, aqui a gente tem um vértice do formato de esfera, e a gente colocou um rótulo nele, que é o rótulo número, e aqui a gente tem um outro vértice pelo retângulo, onde o seu rótulo é nome. Arestas ou arcos. Qual é a função de você ter arestas ou arcos em um grafo? Bom, ela é utilizada para estabelecer as relações entre os vértices, ou seja, interligá-los, podendo ser não direcionadas, que são denominadas arestas, ou direcionadas, que são denominadas arcos. As arestas são representadas por segmentos de reta, como a gente pode ver aqui no primeiro exemplo, é uma reta, enquanto as orientadas são representadas por vetores, indicando a direção. Sobre a valoração de arestas e arcos, o objetivo dessa valoração é informar um dado quantitativo relacionado ao problema modelado. Então, se a gente considerar dois vértices interligados, aqui nas nossas duas imagens temos o primeiro grafo e o segundo grafo, onde eu saio do primeiro vértice e vou para o segundo. E esse caminho ele tem um custo de 10. Então, eu gasto 10 para sair de 1 e ir até 2. E essa valoração ela pode ser feita desta forma, colocando o valor acima da aresta, acima do arco, porém também pode ser colocado o dado quantitativo em cima do arco, ou seja, no meio do seu vetor. Lista de adjacência. O que é uma lista de adjacência? Bom, ela é uma estrutura intuitiva e muito prática de representar um grafo no mundo da computação, no qual, dado um vértice V, indicamos quais são os vértices conectados a eles, ou seja, seus vértices adjacentes. Adjacentes são seus vértices vizinhos. Se a gente observar aqui no nosso exemplo, analisando o vértice 1, temos que 1 está conectado com 4, com 2 e com 3. Desta forma, na linha do vértice 1, indicamos que os seus adjacentes são os vértices 2, 3 e 4. E a matriz de adjacência? O que é uma matriz de adjacência? Ela é uma matriz cujas entradas indicam quais são os vértices que possuem ligações entre si. Então, preenchemos essa matriz com o valor zero às posições onde não existe ligações entre os vértices referentes. Contudo, para as posições que existem ligações entre os vértices, procedemos de forma diferente para grafos valorados e não valorados. Então, em grafos valorados, onde as arestas possuem pesos,
arestas possuem dados quantitativos, cada ligação possui um valor. Então, o campo da matriz referente a essa ligação receberá seu respectivo valor. Enquanto para grafos não valorados, a gente atribui o valor 1 na posição de cada ligação existente. Ou seja, o valor 1 indicará que existe uma aresta que interliga esses dois vértices. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, em grafos valorados, se a gente analisar o vértice 1, do vértice 1 existe um arco que sai do vértice 1 e vai para o vértice 2. Então, na linha 1, coluna 2, nesta interseção, teremos que ter o valor, o dado quantitativo referente a este arco, que é o valor 2. Dessa forma, a gente consegue preencher toda a nossa matriz de adjacência. Lembrando que esta é a forma que utilizamos para grafos valorados. Em grafos não valorados, então se a gente analisar aqui o vértice 1, realizando a sua conexão com o vértice 2, na posição 1, 2 da nossa matriz, teremos que colocar o valor 1, porém, nesse caso, na coluna 1 e linha 2, também teremos o mesmo valor, que indica que existe tanto na direção de 2, 1, quanto de 1, 2. Na próxima sessão, apresentaremos mais alguns conceitos sobre a teoria dos grafos, onde o primeiro será o de vizinhança, o segundo de grau e semigraus, percursos, feixe transitivo e a conexidade de grafo. Começaremos apresentando, então, as vizinhanças em grafos não orientados. Então, dado um grafo não orientado, G, um vértice Y é vizinho de um vértice X se existir em G a aresta XY, ou seja, se de X a gente conseguir chegar em Y. Então, assim, a vizinhança do vértice X é o conjunto de vértices de G que são vizinhos de X. Ou seja, o conjunto da vizinhança do vértice X, que é denominado pela letra N de X, é dado pela seguinte formulação de conjunto. Se a gente observar então aqui no nosso exemplo o vértice 0, analisaremos que ele está diretamente conectado com o vértice 1 e com o vértice 3, ou seja, seus vizinhos são o vértice 1 e o vértice 3, então colocamos aqui que os vértices adjacentes ao vértice 0 é 1 e 3. E isto forma a vizinhança do vértice 0. Da mesma forma, aplicamos para todos os outros vértices do grafo. A vizinhança em grafos orientados se subdivide em antecessores e sucessores, ou seja, dado um grafo orientado G, os vizinhos de um vértice X se subdividirão em sucessores, representado pelo N+, que são a saída por um arco, ou seja, sai do vértice X e vai para o vizinho de X. E o seu conjunto é dado pela seguinte formulação. Enquanto os seus antecessores, representado por N-, é a entrada por um arco, ou seja, eu saio de um vizinho e vou para X. Então existe uma aresta que sai de Y e vai a X. E obtemos seu conjunto utilizando a seguinte formulação. Então, se a gente observar aqui na nossa imagem, saindo de 1 eu consigo chegar em 2, pois o arco está direcionado para o 2, e saindo de 1 eu consigo chegar em 3, porque, novamente, o arco está direcionado para 3. Então, os vizinhos sucessores de 1 é o vértice 2 e 3, enquanto os seus vizinhos antecessores, ou seja, quem eu consigo sair e chegar em 3 é somente o vértice 3. Enquanto de 2 eu não consigo chegar porque este arco somente tem uma direção, ele não está na direção contrária. Então, a vizinhança antecessora de 1 é o vértice 3. E dessa forma, a gente aplica da mesma maneira para todos os outros vértices do nosso grafo. Apresentaremos agora grau e semigraus de grafos. Em grafos não orientados, o grau de um vértice é a quantidade de vizinhos que ele possui. Utilize-se então a letra D para representar o grau de um determinado vértice V do grafo, ou seja, D de V é o grau de um vértice V do nosso grafo. Porém, em grafos orientados, o seu grau é a soma de dois semigraus, onde o primeiro é o semigrau exterior, denotado por D+, que é a quantidade de vértices sucessores do vértice V, ou seja, o número de arcos que partem do vértice V, que eu consigo atingir outros vértices. Saindo de V, eu atinjo outros vértices. E temos também o semigrau interior, que é o D- de V, que é a quantidade de vértices antecessores do vértice V, ou seja, o número de arcos que chegam no vértice V. Temos aqui, então, um exemplo para grafos não orientados. Então, se a gente analisar qual é a vizinhança do vértice 1, teremos que a vizinhança em grafos não orientados são a quantidade de vizinhos que o vértice possui. Sabemos que o vértice 1 está diretamente interligado com o 2
e diretamente interligado com o 3. Então, a sua vizinhança, né, o seu grau, será 2. E da mesma forma, aplicamos para todos os outros vértices do nosso grafo. Enquanto para grafos orientados, esse grau é dividido em dois semigraus, onde, se analisarmos aqui no nosso exemplo o vértice 1, teremos que o d de mais é a quantidade de vizinhos que eu consigo atingir utilizando um arco de saída, ou seja, eu saio de um e chego até o vizinho. Então, se a gente observar, a gente tem um arco de saída aqui e um arco de saída aqui, ou seja, temos dois. Então, o d mais de 1 é 2. Enquanto que o d menos de 1, ou seja, a quantidade de arcos que estão chegando em 1, é somente 1. Então aqui eu estou saindo de 3 e indo para 1. Porém, eu não tenho nenhum arco que eu saio de 2 e vou para 1. Então o seu d menos é somente o número 1. Entramos então para um outro conceito, que são os percursos. O que é um percurso em um grafo? Um percurso, ou uma cadeia, é um subconjunto de vértices e ligações que são adjacentes um do outro. Em outras palavras, partindo do primeiro vértice, conseguimos chegar até o último, sendo ele o primeiro ou não. Então, desta forma, caracterizando em um percurso fechado ou aberto. Ou seja, o primeiro vértice que a gente passa, ele pode ou não ser o último que a gente chega. E esse fato dele ser o último ou não, nos vai caracterizar num percurso fechado, caso ele seja o último, e um aberto, caso ele não seja. Então, temos diferentes tipos de percurso, onde o primeiro apresentado será o caminho, que é uma sequência de vértices, onde todos são diferentes entre si e todas as ligações estão no sentido único, sendo início do percurso, vértice de partida, até o final do percurso, que é o vértice de chegada. Então, isso caracteriza em um grafo orientado. Temos também o tipo de percurso simples, que é um percurso que não repete nenhuma aresta. Temos também o percurso elementar, que é um percurso que não repete vértices, e um ciclo, que é um percurso elementar e fechado, ou seja, um percurso que não repete vértice e o primeiro vértice é igual ao último. Então, aqui identificaremos um tipo de percurso presente no grafo exemplo. Bom, a gente conseguiu identificar um ciclo nesse grafo. Então, o que é um ciclo? É um percurso elementar e fechado, ou seja, um percurso que não repete vértices e onde o primeiro vértice é igual ao último, o vértice de partida é igual ao vértice de chegada. E se a gente analisar aqui, saindo do vértice 1, eu vou para o vértice 2, vou para o vértice 5, vou para o vértice 6, vou para o vértice 4, vou para o vértice 3 e chegando novamente ao vértice 1, que era o nosso vértice de partida, caracterizando então em um ciclo, que é um percurso elementar e fechado. Um outro conceito que apresentaremos é o fecho transitivo. Então, o fecho transitivo de um vértice V é o conjunto de vértices que podem ser atingidos a partir de V, denotamos por R de V. E mais, o vértice origem, ele também é incluso em seu fecho transitivo. Em grafos não orientados, considerando o vértice X e o vértice Y, e se existir nesse grafo uma ligação XY, ou seja, se existir no grafo uma aresta que eu saio de X e vou para Y, e consequentemente a ligação YX, ou seja, eu sair de Y e ir para X, podemos afirmar que Y é atingível a partir de X e também que X é atingível a partir de Y. Porém, em grafos orientados, a transitividade ela é dividida em dois subconjuntos, sendo o primeiro fecho transitivo inverso, que é o conjunto que contém todos os vértices que a partir deles é possível atingir V, e é denotado por R menos de V, ou seja, saindo deles eu consigo chegar até V, não diretamente, mas eu consigo. E temos também o fecho transitivo direto, que é um conjunto que contém todos os vértices atingíveis a partir de V. Ou seja, todos os vértices que saindo de V eu consigo atingir de alguma forma. Não necessária ser diretamente esse caminho. E ele é representado por R mais de V. Aqui temos um exemplo de um grafo orientado, onde procuraremos o fecho transitivo de um vértice do mesmo. Então, procuraremos o fecho transitivo inverso e direto do vértice 6. Analisando o vértice 6, sabemos que o fecho transitivo inverso do mesmo é aquele que a gente consegue atingir o vértice 6 a partir deles, ou seja, por exemplo, o vértice 3 eu consigo atingir o 6, o vértice 4 eu consigo atingir o 6 passando pelo 3, e o vértice 5 eu consigo atingir o 6. E o próprio vértice 6 entra no seu fecho transitivo. Temos também o fecho transitivo direto, que são os vértices que eu consigo atingir a partir de 6. No caso, eu consigo atingir o vértice 1, atingir o vértice 2, atingir o vértice 4 e atingir o vértice 3. E o próprio vértice 6 também está incluso no seu fecho transitivo direto. O outro conceito que apresentaremos é o conceito de conexidade.
Então, um grafo não orientado G, ele vai ser conexo se todos os vértices podem ser atingidos. Caso contrário, ele é dito não conexo, ou seja, se existir algum vértice do nosso grafo que eu não consigo atingir, esse grafo é não conexo. Porém, em grafos orientados, pode ser classificado de 4 formas em relação à sua conexidade. A saber, não conexo, S-conexo, SF-conexo ou F-conexo. Assim, o mesmo grafo pode ter mais de um tipo de conexidade. Então, apresentamos então um grafo não orientado não conexo, que é dito não conexo quando existir pelo menos um par de vértices que não é ligado por um percurso ou uma cadeia. Analisando aqui o vértice 3 e 5, a gente claramente consegue observar que não existe nenhum percurso que, saindo de 3, eu consigo atingir 5. Então, uma observação aqui é que essa análise ela pode ser feita em qualquer par de vértices do grafo. Aqui a gente analisou o vértice 3 e 5, porém eu também poderia analisar o vértice 1 e 4, que também nos caracterizaria em um grafo orientado não conexo. Também no vértice 4 e 6. Nesse caso daria certo, porém eu tenho que analisar o grafo como um todo, ou seja, quando existir pelo menos um par de vértice, ele já vai ser um grafo orientado não conexo. Um outro tipo de conexidade que apresentaremos é dito simplesmente conexo, ou um grafo S-conexo. É quando existe pelo menos um percurso entre todos os vértices, sem considerar as orientações. Então, a gente aqui destacou o vértice 4 e 2. Então, se a gente não considerar as orientações dos arcos, a gente consegue sair de 4 e ir até 2, e sair de 2 e ir até 4. Então, eu consigo fazer esse caminho ou esse caminho sem considerar as orientações dos arcos. E lembrando que, novamente, essa análise pode ser feita para qualquer par de vértices do nosso grafo. Um outro tipo de conexidade que temos é um grafo semi-fortemente conexo, ou SF-conexo. Um grafo ele vai ser semi-fortemente conexo quando existir ligação entre todos os pares de vértices. Contudo, a partir de um vértice qualquer, é possível atingir o outro. Porém, não necessariamente é possível retornar, ou seja, saindo de um vértice U, eu consigo atingir V, não necessariamente consigo fazer o caminho inverso, ou seja, sair de V e chegar em U. Então aqui a gente destacou o vértice 3 e o vértice 6, que saindo do vértice 3 eu consigo atingir o vértice 6, porém, saindo do vértice 6, eu não consigo atingir o vértice 3 mais, então eu fico nesse ciclo, não consigo sair desse percurso aqui. Eu vou de 6, eu vou para 4, de 4 eu vou para 5, mas eu não consigo ir até 3. Então, isso caracteriza em um grafo orientado semi-fortemente conexo ou SF conexo. E, novamente, a análise pode ser feita utilizando qualquer par de vértices do nosso grafo. Um outro tipo de conexidade que apresentaremos é quando um grafo ele é fortemente conexo ou F-conexo. Quando existe um percurso entre todos os pares de vértice, ou seja, dado um par de vértice UV, existe um percurso de U até V e de V até U. Então, se a gente analisar aqui novamente o nosso vértice 3 e 6, a gente realizou uma adaptação no nosso grafo. Agora a gente consegue sair de 3 e ir até 6, fazendo o seguinte percurso. Eu vou para 1, vou para 4 e vou para 5 e depois eu vou para 6. Agora de 6 eu consigo sair de 6, ir para 4, ir para 5 e diretamente para 3. Isso nos caracteriza um grafo fortemente conexo. A seguir, apresentaremos os problemas de caminho mínimo, onde apresentaremos o algoritmo de Dijkstra, como analisar a tabela de distâncias obtidas pelo algoritmo de Dijkstra, como analisar a lista de anteriores e a conclusão que tiramos sobre todas essas análises. Problema de caminho mínimo, uma contextualização para vocês. Imagine que procuramos a menor distância entre duas cidades, analisando um mapa de uma região, com suas respectivas distâncias inclusas no mapa. Essa tarefa pode até parecer simples, porém essa decisão depende de vários outros fatores, ou seja, pode ter obrigação de passar em uma outra cidade primeiramente, antes de atingir a nossa cidade de destino, ou ter algum caminho temporariamente impedido, ou seja, alguma estrada que tem algum buraco que não está dando para passar naquele momento. Então a gente tem que encontrar mais de um caminho mínimo, a fim de encontrar a melhor solução para o nosso problema. Então, em teoria dos grafos, obter esse caminho mínimo consiste em encontrar o caminho de menor custo entre dois vértices de um grafo qualquer. Então, o objetivo dos problemas de caminho mínimo na teoria dos grafos é encontrar o caminho mínimo entre os vértices de um grafo. E existem diversos algoritmos que nos auxiliam na busca desse caminho mínimo. Por exemplo, o algoritmo de Dijkstra, que será apresentado nesse trabalho, o algoritmo de Belmont-Ford e o algoritmo de Floyd. Destaco aqui que cada um desses algoritmos possui vantagens e desvantagens, ou seja, um algoritmo pode ser mais lento que um outro,
um algoritmo só é aplicado em uma condição e outro em outra. Então, além disso, esses algoritmos que solucionam o problema do caminho mínimo pode ser utilizado como ferramenta em outras aplicações, dentro das quais destacamos o cálculo de rota, o problema do carteiro chinês e o problema do caixeiro viajante. Apresentaremos agora o algoritmo de Dijkstra, que é um procedimento utilizado para encontrar caminhos mínimos de um vértice S que pertence ao conjunto V de vértices do nosso grafo. A gente destaca que esse algoritmo ele somente aceita arestas com valoração positiva. Então, se existir algum dado quantitativo relacionado à aresta e esse dado for negativo, esse algoritmo não vai funcionar. Então, temos outras alternativas de algoritmos para encontrar o caminho mínimo. Aqui temos o passo a passo desse algoritmo, porém eu explicarei esse passo a passo no exemplo a seguir. Considere esse grafo abaixo, que possui somente 4 vértices. A gente vai utilizar o mesmo para explicar o desenvolvimento do algoritmo de Dijkstra de uma forma mais didática. Então, pegamos um grafo bem simples para conseguir explicar isso de uma forma que fique claro para vocês. Então, primeiramente, na chamada do algoritmo, a gente tem que informar qual que é o vértice origem. Então, a gente considerou que o vértice origem é o vértice 1. Então, teremos uma lista de vértices abertos e uma tabela de anteriores e distâncias relacionados ao vértice origem, ou seja, do vértice origem até o vértice referente. Então, temos aqui a nossa tabela de anteriores, que informam qual é o vértice anterior ao vértice relacionado à sua linha. E aqui temos a tabela de distâncias e também informando se o nosso vértice está aberto ou fechado. Ele estando fechado, quer dizer que já encontramos a menor distância para atingir esse vértice. Então, na primeira execução do algoritmo, todos os vértices estarão abertos, pois não estão analisados ainda. Então, aqui temos que o destino é 1, ou seja, saindo do vértice 1 para chegar no vértice 1, eu gasto o total de 0, ou seja, porque eu já estou nele. E colocamos aqui infinito porque estamos realizando um chute, ou seja, ainda não sabemos qual que é a menor distância para sair do vértice 1 e chegar no vértice 2. Então, chutamos um valor muito alto, porque todo valor que a gente encontrar vai ser menor do que infinito. Então, na primeira iteração do nosso algoritmo, a gente tem que obter o vértice R, que é um vértice aberto presente na tabela de distâncias que possui o menor valor. Na nossa primeira iteração, o menor valor será referente ao vértice origem, que é o vértice 1. Então, o nosso vértice R será 1 e os seus adjacentes abertos serão o 1, o 2 e o 3, ou seja, o 2 e o 3. E o 2 e o 3 também estão abertos aqui na nossa tabela de distâncias, então podemos utilizar os mesmos. Então, dado esses vértices, realizaremos o cálculo para verificar se na tabela de distâncias o valor que está presente lá é menor do que a nova valoração que a gente vai encontrar para esse caminho. Ou seja, saindo de 1 e indo até 2, se esse valor novo vai ser menor do que o valor que está presente na nossa tabela. Então, temos o vértice I, que é o nosso vértice adjacente, aberto. Então, do vértice 2, temos que, para sair do vértice R, que é o vértice 1, e chegar até I, seria nada menos do que a aresta diretamente que interliga 1 e 2, que tem um valor 10, e o valor que eu tenho na tabela de distâncias referente ao vértice R, que no caso é o nosso vértice 1. Então o valor que está lá é o valor 0, então colocamos 10 mais 0 é igual a 10. Então, esse valor 10 nada mais é do que a nossa nova distância para chegar até o vértice 2, partindo do vértice origem. Temos aqui que o valor anterior era o valor infinito, então realizamos a comparação se o novo valor obtido, que é o valor 10, ele é menor do que o valor que está presente nessa tabela, que é infinito. Então, obviamente, é verdadeiro isso. Então, da mesma forma, aplicamos para o vértice 3 e também temos o valor verdadeiro, ou seja, o valor infinito vai ser substituído pelo valor 10. Após atualizar nossas tabelas, informaremos que o vértice 1 está fechado, ou seja, já realizamos análise no mesmo. Então, aqui indicamos que esse vértice está fechado, ele não pode ser analisado novamente, e não pode ser utilizado para análise novamente. E na nossa tabela de anteriores, informamos que o anterior do vértice 2 é o vértice 1, ou seja, é o vértice que eu venho antes de até chegar em 1. Então, diretamente aqui eu saio de 1 e vou para 2, então o anterior de 2 é 1. Eu saio de 1 e vou para 3, e então o anterior de 3 é 1. Lembrando que esse anterior está relacionado à menor distância. Então, a menor distância para mim sair do vértice 1 e chegar no vértice 2 é 10, e a menor distância para mim sair do vértice 1 e chegar ao vértice 3 é 1. Continuando a nossa análise, a gente vai obter o nosso próximo vértice R aberto, que possui a menor distância na nossa tabela de distâncias. Então, se a gente observar aqui, o menor valor referente ao vértice aberto é o vértice 3, que possui o valor 1. Então, encontraremos os seus adjacentes abertos. Então, analisando o vértice 3, o seu único adjacente aberto é o vértice 4.
Então, realizamos novamente aquele mesmo cálculo para verificar se o valor que está presente na tabela de distâncias é menor do que o valor encontrado aqui. Então, dado o vértice I, que é o vértice adjacente ao vértice 3, que é 4, a gente verifica saindo do vértice R, que é 3, indo para o vértice I, que é 4. Então, de 3 para 4, temos a valoração 14. Mais a valoração que está presente dentro do vértice 3, ou seja, quanto que eu tenho que gastar para conseguir chegar em 3. Então, eu tenho que chegar em 3 antes de atingir 4. E qual que é o valor que eu gasto para chegar em 3? Na nossa tabela de distâncias está informando que o valor que eu gasto para chegar em 3 é o valor 1. Então, 14 mais 1 é igual a 15. Então, este é o custo que eu gasto para chegar até o vértice 4. E o valor referente atual para me chegar até o vértice 4 aqui na nossa tabela de distâncias é infinito. Então, obviamente, infinito é muito maior do que 15. Então, realizamos a troca. Então, dessa forma, nós obtemos uma nova distância, uma distância menor para chegar até o vértice 4. Sendo assim, informamos que o nosso vértice 3 está fechado. Então, o mesmo não está disponível para análise novamente. Já encontramos o menor caminho para atingir o vértice 3. Informamos que o anterior do vértice 4 é o vértice 3, que a partir dele eu consigo atingir o vértice 4, e a menor distância para chegar ao vértice 4 por enquanto é 15. Então, prosseguimos com a análise em nosso grafo. Então, aqui novamente obtemos o nosso vértice R, considerando que o vértice R é aberto da tabela de distâncias, e o menor valor para esse vértice R é referente ao vértice 2, que tem a valoração 10. E dessa forma obtemos os seus vértices adjacentes abertos 4. Então, observando o vértice 2, o seu único vértice adjacente aberto é o vértice 4. Então, realizando novamente aquele cálculo, onde do vértice 2 até o vértice 4 eu gasto 3, e a menor distância para me chegar até o vértice 2 atualmente é 10. Então, 3 mais 10 é 13, ou seja, primeiramente tem que atingir 2 para conseguir atingir 4. Então, eu gasto 10 para chegar até 2 e mais 3 para chegar até o 4. E o valor que eu tinha anteriormente para chegar ao vértice 4 era o 15, que eu vinha do vértice 3. Porém, agora eu obtive uma valoração menor, vindo do vértice 2. Então, deu verdadeiro, eu realizo alterações necessárias. Então, podemos observar que declaramos o vértice 2 como fechado e atualizamos o seu anterior, que antes era 3, agora é 2, ou seja, obtemos um vértice que a partir dele eu consigo atingir o vértice 4 utilizando um custo inferior. Então, o vértice 4, que antes era 15, agora é 13. Executando novamente nosso algoritmo, na nossa terceira iteração, o nosso vértice aberto da tabela de distâncias será o vértice 4, que é o último vértice restante. Então, não existe mais nenhum vértice que possui o valor menor que ele, que também é aberto. Portanto, se a gente observar aqui no nosso grafo, não existe mais nenhum vértice adjacente aberto para ele. Então, não realizamos nenhuma verificação e alteração nessa iteração. Sendo assim, informamos que o vértice 4 é fechado, porque não realizaremos mais nenhuma verificação no mesmo, e dessa forma temos a nossa tabela de distâncias e a nossa tabela de anteriores. Bom, agora você me pergunta, obtemos as duas tabelas, como a gente analisa mesmo para obter o menor percurso, o menor caminho de um vértice origem até o vértice destino? Então, aqui temos a nossa tabela de distâncias, que é referente ao vértice 1, que é a nossa origem, e o que cada valor desse significa? Bom, cada valor referente a um vértice da lista informa a distância da origem até o referido vértice, ou seja, para sair do vértice 1 e ir até o vértice 2 eu gasto 10, para sair do vértice 1 e ir até o 3 eu gasto 1, e para sair do vértice 1 e ir até o 4 a gente gasta 13. E então, analisando, né, para a coluna 4, que a gente colocou como destino, ou seja, eu encontrar o menor caminho para sair de 1 e até 4, eu simplesmente analiso a coluna do vértice destino e obtenho o valor que eu vou gastar para chegar até ele. Então, o nosso custo total é 13, ou seja, para sair do vértice 1, origem, e chegar até o vértice 4, que é o nosso destino, terá o total de custo 13. Ok, dado que descobrimos que gastaremos 13 para chegar até o vértice 4, como que a gente obtém quais são os vértices que a gente tem que passar? Então, dessa forma, a gente analisa a lista de anteriores. Então, no campo anterior, cada valoração aqui indica o vértice que a gente tem que ir para conseguir atingir o vértice destino. Então, no nosso caso aqui, o vértice destino é o 2. Para mim chegar até 2, eu tenho que ir primeiramente para o vértice 1. Do 3, eu tenho que ir primeiramente para o vértice 1 também. E para o 4, eu tenho que ir primeiramente para o vértice 2. Então, analisando a tabela de anteriores, obteremos o resultado, saindo do vértice 1 até o vértice 4. Então, a partir da coluna do vértice 4, que é o nosso destino, obtemos o vértice 2. Então, dessa forma, antes de chegar em 4, devemos passar em 2. Sendo assim, analisamos a coluna do vértice 2 e percebemos que, antes de chegar em 2, devemos passar em 1. Porém, o nosso vértice 1 é a origem, ou seja,
Da origem eu consigo atingir diretamente o vértice 2. E o nosso caminho fica 1, 2 e 4. E esse caminho tem um custo 13, ou seja, o menor caminho para mim sair de 1 e ir até 4 é passando pelo vértice 2 e tendo o custo 13. Dado tudo o que foi apresentado, temos até aqui os seguintes resultados. Sair do vértice origem 1 e chegar ao vértice destino 4 terá um custo total 13. E o caminho entre os vértices de 1 a 4 é 1, 2 e 4. Podemos concluir que o caminho mínimo entre o vértice 1 e 4 tem um custo total 13 e o mesmo passa pelo vértice 2. Então, dado isso, apresentamos todos os conceitos básicos que vocês precisarão saber para conseguir prosseguir para os próximos vídeos. E aqui temos as nossas referências bibliográficas que foram utilizadas para a construção do material. Agradeço muito pela atenção de cada um de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!